Eu gostaria, então, de chamar o professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco e Jean Nicolau, que são autores do tema Nacionalidade, Imigração e Esporte. E eu gostaria de subverter a ordem, pegar uma cadeirinha a mais e já chamar também o William Douglas, que vai falar sobre entre o direito de transmitir e o de informar. Então, temos aqui mais do que uma apresentação, a gente tem um encontro. A ideia maior é promover um diálogo sobre essas questões que estão atravessando a vida do atleta, seja na condição de trabalhador pelo mundo, sendo imigrante ou não, ou quem é essa pessoa que tem a si mesma transformada numa imagem ou num produto sobre o qual ele não tem, ele tem pouco ou nenhum direito. Começo. Bom dia a todos. Eu queria iniciar aqui cumprimentando a professora Kátia Rubio pela organização desse evento e estender esses cumprimentos a toda a equipe dela e a equipe do IEA. Nós temos tido, nesse último ano, uma intensa troca de experiências da Faculdade de Direito no grupo que eu e o Jean fazemos parte, e o grupo da Escola de Educação Física e Esportes, coordenado pela professora Kátia Rubio. Tem sido muito intenso e muito enriquecedor para todos nós, e tenho certeza que a intensidade ainda pode ser maior, cada vez mais, para que nós possamos fazer esse diálogo frutificar, como tem frutificado, e o livro é um dos exemplos dessa parceria e desse intercâmbio. Nós, lá no Direito, temos essa preocupação com os aspectos relacionados à regulamentação dessa atividade, não é? E, em função disso, um dos temas que nós temos estudado e que é o tema abordado no livro e na conversa de hoje, é justamente o da nacionalidade do esportista. Né? A nacionalidade desportiva vis-à-vis a nacionalidade estatal, aquela nacionalidade que vincula cada um de nós a um ou a mais de um Estado. Né? E eu dividi com o Jean a nossa fala, eu vou me preocupar mais com os aspectos eminentemente jurídicos, e o Jean vai abordar os aspectos mais vinculados à nacionalidade desportiva. Então, muito sucintamente, é preciso que a gente tenha a consciência de que não há Estado se não houver povo. Né? A teoria do Estado diz, e a ciência política também, que são elementos do Estado, e sobre esses três não há nenhuma divergência, todos os teóricos apontam esses três, outros acrescentam alguns outros elementos, mas há de haver território, há de haver povo e há de haver soberania. Né? O exercício do poder por essa entidade, pelo que nós damos o nome de Estado. E o povo é a dimensão pessoal desse Estado. Pessoas que, por alguma razão, se sentem vinculados a esse Estado e, em razão desse vínculo, requerem desse Estado uma proteção. Na relação desse Estado com outros Estados soberanos, o protetor de cada um de nós, por exemplo, brasileiros,
é o Estado brasileiro. Tanto assim que brasileiros que são presos, por exemplo, no exterior, carregando drogas, por exemplo, em aviões de carreira, estou dizendo, essas pessoas, mesmo que tenham cometido o ilícito, isso vai ser apurado no processo penal, vai ser verificado e, eventualmente, a pessoa vai ser condenada, há uma proteção que o Estado brasileiro presta por meio dos agentes consulares e, portanto, garantem minimamente o exercício de alguns direitos, como o direito de defesa, né, por intermédio de pessoas que o próprio consulado vai eventualmente contratar e pôr à disposição daquele brasileiro para a defesa naquele sistema jurídico que a pessoa não conhece. Bom, isso para dizer o quê? Isso para dizer que essa vinculação entre a pessoa e o Estado, no direito brasileiro, tem sido tratado no âmbito constitucional. É uma tradição do direito brasileiro, não é assim em todos os países do mundo, há países em que existem leis que regulam a nacionalidade, mas no Brasil, desde a Constituição Imperial, esse assunto vem tratado na Constituição, que é a nossa lei maior. Atualmente, as regras vêm dispostas no artigo 12 da Constituição. Esse artigo 12 compõe um capítulo da Constituição que é muito curioso e, a princípio, quando a gente faz uma primeira leitura, você diria, bom, e o que isso tem a ver, o que esses vários assuntos tratados nesse capítulo têm a ver entre si? Né? Porque no artigo 12 fala-se da nacionalidade, da outorga da nacionalidade brasileira a pessoas que preencham os requisitos que estão ali descritos, e logo em seguida fala-se da língua portuguesa como uma língua nacional, como a língua oficial do Estado brasileiro, e os símbolos nacionais, a bandeira, o brasão da República, o hino. Né? Então, em princípio, você poderia dizer, bom, esses assuntos não têm, aparentemente, muita vinculação umas com as outras, mas isso não corresponde à verdade. Né? No fundo, do ponto de vista filosófico até, são elementos que garantem uma identificação das pessoas. Nós nos identificamos a partir dos símbolos nacionais. Né? Claro que em momentos históricos de ruptura, como, por exemplo, na transição entre a monarquia e a república, pode ter havido aqueles que não reconheceram a bandeira republicana e que tiveram dificuldade de aceitar o novo regime, etc. e tal. Mas, de um modo geral, as pessoas se identificam a partir desses símbolos. Essa identificação garante a cada um de nós a pertinência ao Estado brasileiro. Eu pertenço ao Estado brasileiro porque eu me reconheço na bandeira, na língua, nos símbolos nacionais, no hino nacional, etc. E aí entra um segundo aspecto, que é o lidar com o diferente, com aqueles que não se identificam com esses símbolos. Né? E aí há duas formas básicas pelas quais as pessoas, a sociedade, que é composta por essas pessoas, e o próprio Estado lidam com essa diferença. Se nós olharmos historicamente, nós temos exemplos como, por exemplo, do Egito Antigo, em que havia uma verdadeira satisfação estatal, uma satisfação estatal é exagero, porque não se falava em Estado naquela época, mas uma satisfação do poder, né, e da sociedade dominante, econômica, cultural e socialmente, de dizer, olha, nós tratamos os estrangeiros como escravos. Eles fazem coisas que nós não fazemos, porque são indignas, como, por exemplo, trabalhar. Né? Na cultura da época, isso era uma verdade e, portanto,
era uma atividade de segunda categoria e eles deixavam isso para o estrangeiro. Quer dizer, era uma postura de rechaçar o estrangeiro e de reificar o estrangeiro, de coisificar a pessoa, tratar a pessoa como res, como coisa. Mas nós tínhamos também, por exemplo, o modo como os gregos trataram os estrangeiros. É preciso lembrar que a estrutura da Grécia Antiga, a estrutura política da Grécia Antiga era de divisão em cidades. Cada cidade tinha a sua autonomia e, portanto, havia categorias de estrangeiros. Havia os estrangeiros próximos e os estrangeiros bárbaros, vamos dizer assim, né? Quem fazia parte da cultura helênica, mas não era da mesma cidade que eu, era tratado com hospitalidade. O conceito de hospitalidade é um conceito que surge na filosofia grega e que admite, então, essa interação com o estrangeiro, mas um estrangeiro qualificado por uma identidade que eu reconheço nele. Ele não é da minha cidade, mas ele professa hábitos, culturas, língua semelhantes à minha. E os bárbaros, por sua vez, aqueles que não professavam a cultura helênica, esses eram tratados no limite, da mesma forma como os egípcios tratavam quaisquer estrangeiros. Eram aprisionados e feitos escravos. Se nós transpusermos essa lógica para o mundo contemporâneo, nós podemos dizer, e juridicamente é assim que nós tratamos esse assunto, que há duas formas de lidar com o estrangeiro. Há o modo da assimilação e o modo da aculturação. Quer dizer, eu posso assimilar o estrangeiro e eu posso aculturar o estrangeiro. Quando o estrangeiro chega no país, quando ele ingressa no Brasil, e nós, por exemplo, dizíamos aos estrangeiros que chegaram até 1942 que eles continuavam sendo regidos pela sua própria lei nacional. Então desembarcava um navio de japoneses no Porto de Santos e esses japoneses desciam nas terras brasileiras e continuavam regidos pelo direito japonês, nos aspectos pessoais. Na sua capacidade de realizar atos e negócios jurídicos, um juiz que fosse ver se o contrato era válido ou inválido, se a pessoa tinha ou não tinha capacidade jurídica para realizar aquele contrato, ele fazia essa averiguação de acordo com a lei japonesa, não de acordo com a lei brasileira. As relações familiares, idem, continuavam sendo regidas pela lei da nacionalidade das famílias. Então, uma família de alemães que desembarcava também continuava sendo regida pelo direito alemão. Logo, essas pessoas não tinham a necessidade cultural, jurídica e social de procurarem saber como é que o direito brasileiro lidava com aqueles assuntos, como é que a comunidade brasileira se comportava. E eles continuavam professando a sua cultura, que é, no fim, a base de todo o sistema jurídico. Né? Ninguém cria direito sem observar o que é que se passa efetivamente na sociedade. O que se passa efetivamente na sociedade é uma manifestação cultural. E, em 1942, nós mudamos a regra. Nós passamos a dizer para as pessoas, e é preciso lembrar que isso está muito próximo da declaração de guerra que o Brasil faz à Alemanha, à Itália e ao Japão, que tinham grandes contingentes populacionais no Brasil, nós passamos a dizer para todo e qualquer estrangeiro que eles passavam a ser regidos pela lei do domicílio, pela lei brasileira. Todos eles tinham decidido fixar domicílios no Brasil, a lei brasileira passava a ser aplicada a eles. Logo, nós criamos artificialmente uma obrigatoriedade das pessoas passarem a se comportar de acordo com o direito brasileiro. E essa assimilação cultural que até então se fazia lentamente, as pessoas decidiam, a partir de um certo momento, que elas queriam adotar certos hábitos da sociedade brasileira, da comunidade brasileira, isso passou a ser uma necessidade. E nós
passamos a negar a cultura do estrangeiro, né? E, com isso, aculturá-los, obrigá-los a, pelo menos naquilo que diz respeito à vida, para além dos umbrais das suas janelas, das portas das suas casas, a se comportarem de acordo com a legislação brasileira, que é, como eu já disse, forjada a partir da cultura brasileira. Bom, como é que isso tudo se articula com a ideia da nacionalidade esportiva? E com isso eu concluo a minha breve participação e levanto a bola para o Jean poder fazer o que ele quiser, se vai ser chutar, se vai ser com a mão, se vai ser botar na cesta, se vai ser passar por cima da rede, isso é um problema que ele decide depois. Mas, quando as entidades esportivas estabelecem regras de nacionalidade desportiva e elas não levam em consideração algumas dessas características de identificação, a pergunta que pode ficar e que fica, me parece, é: como é que essa pessoa que não fala a língua portuguesa, que não se identifica com os símbolos nacionais, que não vai saber cantar o hino nacional na hora em que, se eventualmente vencer a competição e tiver de receber a premiação, o hino for entoado, como é que essa pessoa efetivamente representa a nação desportiva brasileira? É preciso lembrar, e eu já falei isso num evento que nós participamos juntos, que o esporte teve um papel muito importante nas décadas de 80 e 90 no resgate da nacionalidade brasileira, né? O verde e amarelo voltou a ser ostentado com orgulho pelos brasileiros, o hino voltou a ser cantado com orgulho depois de anos de ditadura, justamente, e o nome certo é ditadura mesmo, com o resgate que a imprensa esportiva e modalidades esportivas que até então eram menos conhecidas da população passaram a ser fomentadas e divulgadas para a população em geral, criando uma cultura esportiva efetiva entre nós e não apenas futebolística, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para tentar contribuir com o debate, agradecendo muito o convite, viu, Kátia? Obrigado. Então, seguimos com você, Jean. Como é que fica, então, essa condição de um ser humano que se desloca para exercer a sua profissão de atleta em ambientes aonde não é o seu natal? Obrigado, antes de mais nada, professora Kátia Rubio, pelo convite e parabéns pela organização do evento e pela organização desse livro também, né, que está na origem da realização desse evento de hoje. Eu vou falar sobre por assim dizer, desafios contemporâneos da nacionalidade esportiva. Mas antes disso, é necessário traçar um paralelo entre a nacionalidade estatal, de que o professor Gustavo acabou de falar, e a nacionalidade esportiva, que é propriamente o objeto da minha fala. A nacionalidade estatal, em poucas palavras, e aqui a gente está diante de um público heterogêneo, eu diria que é o vínculo que une um indivíduo a um Estado nacional. Eu diria não, essa é uma definição clássica e transmitida aqui de forma bastante resumida. Ao passo que a nacionalidade esportiva seria o vínculo que une o indivíduo, no caso o atleta, não ao Estado nacional, mas a uma, por assim dizer, nação esportiva ou a um país esportivo. E o que seria a nação ou país esportivo é uma noção que vem do final do século, no começo do século XX, a ideia da geografia do esporte, uma geografia dissociada da geografia dos estados, em que não necessariamente as nações ou os países esportivos, como queiram,
correspondem perfeitamente aos estados nacionais, de tal forma que é possível reconhecer um número maior de nações ou países esportivos do que o número de estados nacionais reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. Mas a nacionalidade esportiva não é reconhecida, então, pelo Estado nacional. Ela é reconhecida por cada uma das federações internacionais ou pelo Comitê Olímpico Internacional. E aí é um complicador a mais, porque cada uma das federações internacionais tem os seus próprios critérios de determinação da nacionalidade esportiva. De tal forma que, muitas vezes, os critérios a serem preenchidos para que uma pessoa seja reconhecida como nacional de um país de rugby não são os mesmos critérios necessários para que um futebolista seja reconhecido como nacional de um país de futebol, entre aspas. Essas são questões a serem tratadas em outra oportunidade, mas eu passo então a falar dos que nós enxergamos como desafios contemporâneos da nacionalidade esportiva, e aí eu vou dividir esses desafios em dois grandes grupos. O primeiro seria a formação das seleções mercenárias ou de ocasião, e o segundo problema relacionado à fixação ou à modificação da nacionalidade esportiva do indivíduo. Começando então pelo primeiro grande problema, de ordem geral, a formação de seleções mercenárias implica a participação de estados nacionais em verdadeiros projetos governamentais que visam a fortalecer as suas seleções nacionais para conseguir, assim, maior visibilidade em âmbito internacional. Fortalecer as seleções nacionais para utilizar o esporte como vetor de propaganda estatal. Caso mais emblemático e mais recente, inclusive porque a seleção do Catar disputou, até alguns dias atrás, a Copa América aqui no Brasil, o Catar desenvolve um projeto esportivo, não só voltado para o futebol, mas também para outras modalidades, como o handball, que conseguiu resultados expressivos, se valendo da mão de obra de atletas vindos do estrangeiro, cuja identificação com a bandeira qatari é mínima ou inexistente. O Catar se valeu, inclusive, de um artifício que eu considero ilegal do ponto de vista do direito desportivo, porque o Catar, muitas federações esportivas, como o caso da FIFA, exigem que, para que um atleta possa defender as cores de um país, ele possua a nacionalidade estatal do estado correspondente a esse país de futebol. O handball é a mesma coisa. A Federação Internacional de Handball exige como um dos critérios o gozo da nacionalidade estatal do país que o atleta pretenda representar. Pois bem, os atletas franceses, eu vou falar de um exemplo, Bertrand Rouanet, que tinha sido campeão mundial com a França no Mundial anterior e foi naturalizado para disputar o Mundial seguinte pela seleção do Catar. Ele declarou, uma entrevista de uma página inteira para o jornal Le Monde, que sequer dispunha da nacionalidade qatari, não vivia mais no Catar e, simplesmente, enquanto ele vivia no Catar, ele recebia um passaporte de viagem que o permitia disputar as competições no estrangeiro, ou seja, ele sequer preenchia os critérios mínimos, critérios objetivos para a obtenção da nacionalidade esportiva qatari no handball. Muito menos ele dispunha de qualquer vínculo afetivo com a bandeira
do Catar. Então, formação de seleções mercenárias, como o caso do handebol, como o caso do futebol, de uma forma um pouco menos visível, porque o Catar, muitos sabem, tem uma academia modelo de desenvolvimento de talentos no futebol, a Academia Aspire, então eles formam atletas desde a infância, muitos deles nascidos lá, mas também muitos deles vindos do estrangeiro. Essa seleção, que foi campeã asiática, diga-se de passagem, há alguns meses, e agora disputou a Copa América, vem sendo preparada para o Mundial de 2022, de que o Catar vai ser o país sede, tinha 4 ou 5 atletas titulares que não nasceram no Catar e tinham poucos vínculos com aquela bandeira, como o caso do lateral português, que defendeu as cores catares. Azerbaijão também é um outro estado nacional que desenvolve um trabalho em âmbito governamental de propaganda, de difusão da sua imagem no estrangeiro por meio do esporte, inclusive utilizando nas suas seleções de atletismo atletas africanos e africanas que nunca sequer pisaram no Azerbaijão. É óbvio que isso só é possível graças à complacência de muitas federações internacionais, e isso precisa ser dito. O segundo grande problema contemporâneo que é possível identificar em relação à nacionalidade esportiva diz respeito à fixação ou à modificação da nacionalidade esportiva daqueles atletas que dispõem de 2 ou mais nacionalidades estatais. A fixação, a modificação da nacionalidade esportiva do atleta binacional ou plurinacional. Um exemplo marcante de fixação da nacionalidade esportiva do plurinacional é o caso do Nabil Fekir, jogador nascido nos arredores da cidade de Lyon, da França, filho de pai argelino e mãe marroquina. Em 2014, quando despontava profissionalmente jogando pelo Lyon, foi cortejado pelas seleções da Argélia e do Marrocos. Mas tinha, e ele reconhecia, uma queda pela seleção argelina, terra do seu pai, inclusive porque, para os muçulmanos, a religião se transmite pela via paterna. Então, para ele, o que importava era a nacionalidade do pai, de origem do pai. Ele já tinha tudo certo com a seleção, com a Federação Nacional Argelina, para comunicar à FIFA a sua escolha, a sua opção pela nacionalidade de futebol argelina, mas, de última hora, mudou de ideia, foi convocado pela seleção francesa, à época o técnico Didier Deschamps, e mudou de ideia. E enviou uma carta à FIFA dizendo que, para efeitos de futebol, a sua nacionalidade a ser levada em consideração deveria ser a nacionalidade francesa. Os argelinos ficaram furiosos e, inclusive, chegaram a dizer que ele teria recebido vantagens para, ao final, escolher pela França como nacionalidade esportiva. Esse é um caso bastante emblemático de fixação da nacionalidade esportiva do plurinacional, e aí a questão é saber se as federações internacionais não deveriam antecipar o momento da fixação dessa nacionalidade ou da chamada elegibilidade inicial, a professora Sabine Cornelu, que utilizou essa expressão pela primeira vez, para o caso daqueles atletas que já sabem que em um determinado momento vão ter que escolher por essa ou por aquela bandeira para finalidade esportiva. E o segundo problema, e eu encerro a minha participação, diz respeito à modificação da nacionalidade esportiva do plurinacional, aquela pessoa que já é um binacional, caso eu vou usar do Thiago Motta, jogador ítalo-brasileiro, ele já dispunha das nacionalidades estatais italiana e brasileira, defendeu seleções de base brasileiras, foi atuar na Itália, percebeu que possivelmente ou provavelmente não teria
condições de integrar a seleção principal do Brasil e procede à mudança na nacionalidade esportiva, em linha com as regras da Federação Internacional de Futebol, e, a partir de então, passa a disputar todas as competições, inclusive Copa do Mundo, pela seleção italiana. E aí a questão é saber se seria preciso ou seria desejável endurecer as regras relativas à modificação da nacionalidade esportiva daqueles atletas que são, do ponto de vista estatal, bi- ou plurinacionais. Agradeço pela atenção. Agradeço pela atenção e sei que vou ser um pouco espinafrado pelo William, porque já conheço... Mas antes de ser espinafrado pelo William, deixa eu só... Eu queria só acrescentar algo que eu acabei esquecendo de falar. Houve um caso com relação a essas naturalizações, isso no plano eminentemente jurídico, não tem nada a ver com esporte, que foi decidido pela Corte Internacional de Justiça, aliás, pela Corte Permanente de Justiça Internacional, que é antecessora da atual Corte Internacional de Justiça, que é o chamado caso Nottebohm. Tratava-se de um cidadão alemão que tinha problemas financeiros e ele acabou obtendo a nacionalidade do Liechtenstein. E a Guatemala tinha lá alguns créditos para requisitar. Enfim, o fato é que o problema, de fato, pouco importa. O que ocorre é o seguinte: Liechtenstein e a Guatemala eram parte num processo que corria na Corte Internacional de Justiça, e a Guatemala dizia: ele não pode ser considerado cidadão do Liechtenstein, porque essa nacionalidade não é efetiva. E, de fato, àquela altura, a legislação do Liechtenstein dizia que, para obter a nacionalidade local, bastava você preencher um formulário e ter uma conta bancária com um valor acima de não sei quantos mil dinheiros da época, para que você tivesse a nacionalidade local. E ele fez isso por quê? Porque para ele ser processado e ter que pagar essa dívida, era um contrato estatal, precisava que o Estado da sua nacionalidade assumisse e concordasse que o processo pudesse acontecer. E ele obteve do Liechtenstein a garantia de que não haveria esse acordo, e com isso ele ficou numa situação, vamos dizer assim, muito mais folgada, né? E essa decisão da Corte Internacional de Justiça disse: só pode haver efetiva naturalização se houver efetivo laço entre a pessoa e o Estado, né? Então, claro que isso se passa no âmbito eminentemente estatal, das relações entre os Estados, na discussão entre essas entidades de direito internacional relativamente às pessoas, mas é importante nós termos isso em mente, porque eu tenho para mim que os esportes em geral, as modalidades esportivas em geral e o esporte, teriam tudo para ser preocupação dos Estados. Se nós pensarmos que a Organização Internacional do Trabalho existe, que a Organização Mundial da Saúde existe, que a Unesco cuida de traços culturais e educacionais, assim como o Unicef, ou seja, entidades que congregam os Estados na regulamentação dessas atividades, que são consideradas como direitos econômicos, sociais e culturais, tal qual o esporte. Eu fico sempre com a pergunta atrás da orelha: por que os Estados demoraram tanto a se preocupar com a questão, se é que se preocupam, e deixaram que as entidades privadas ocupassem esse espaço? Mas isso é outra discussão, daria um seminário só sobre isso, eu só levanto a bola aqui. Então, vamos pensar nesse seminário com certa urgência,
porque dos fundamentos da organização do movimento olímpico era que ele fosse apolítico, apartidário, que ele tivesse a autonomia necessária naquele momento histórico para que aqueles estados nacionais beligerantes, promotores da discórdia, da guerra e do morticínio que havia em função das disputas territoriais e econômicas, pudessem causar ao movimento esportivo. Então, esse discurso que realmente fundamenta o princípio do olimpismo fazia sentido lá, e que seguiu como uma bandeira, mesmo já tendo ruído ao longo do século XX, ela se tornou absolutamente conveniente quando a questão das nacionalidades e da geografia esportiva tem desdobramentos econômicos. Não é? Então, eu defendo, aliás, isso estava escrito no meu texto da Folha da semana passada, que o esporte é um bem da humanidade, é um patrimônio da humanidade. Agora, como é que você pode assumir um patrimônio da humanidade, abrindo mão, inclusive, de todos os desdobramentos financeiros disso, é uma outra questão. Então, quando convém, o esporte está atrelado ao Estado, quando não, ele está numa instituição que está acima do bem e do mal e sem qualquer vínculo com qualquer Estado nacional. Ele está locado na Suíça por uma questão objetiva, mas ele responde juridicamente conforme lhe convém em qualquer parte do mundo. Mas vamos ver, do ponto de vista da comunicação, como é que se dá essa transição aí para esse neolimpismo que nós estamos chamando em relação ao atleta como essa figura fundamental para o movimento olímpico e que hoje sustenta o sistema olímpico internacional a partir da venda da sua imagem. Bom dia, professora Kátia, Jean, professor Gustavo e a quem acompanha. Bom, então antes da gente entrar na discussão de nacionalidade, que vai ficar para o debate, para a gente divergir, vamos começar na convergência, então. O capítulo que eu trago aqui, que eu falo sobre os direitos de transmissão e os de informação, ele só se justifica e ele só tem uma razão de existir por conta dessa discussão que a gente começou agora no finalzinho da fala. Se o esporte ele é um bem público ou privado, e não o esporte. Aí a gente está falando do movimento olímpico, que é uma coisa, o esporte é outra. O esporte, ninguém tem dúvida do caráter público e de como ele é um bem público. A questão é que o Comitê Olímpico ele se constrói de tal forma, e ele cria essa aproximação como se todo o esporte precisasse ser olímpico, e ele se rotula desse modo, ele toma posse de um modo que a gente naturalmente tem essa dificuldade para dissociar uma coisa de outra. De tão enraizada e de tão intrínseca que ele está. E por que o capítulo nosso, do professor Virgílio e meu, Virgílio Franceschi, e meu, se justifica quando a gente faz essa discussão? Porque os Jogos Olímpicos, nesse nascedor dele que nós já falamos aqui, essa tentativa de ser apartidário, de ser internacional, então ele se vende, apesar de nascer privado, com esse caráter público também, e como um evento público, um evento aberto, e que há interesse de cobertura midiática de todo mundo. Então, por isso ele existia, por isso, desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, em 1896, havia jornalistas de vários países cobrindo. Só que o movimento olímpico, a gente fala das crises, e o livro fala do pós-olimpismo, do pós-AUNEL, a gente não tem uma linha do tempo que defina isso muito claramente, mas a gente tem várias discussões. Mas talvez, e eu raciocino isso pelas discussões que a gente fez no grupo, o pós-olimpismo esteja relacionado, quando a gente fala daquela fase do movimento olímpico, da fase do profissionalismo. Então, o pós-olimpismo está ali. Por quê? Aqueles ideais aristocráticos que permearam os Jogos Olímpicos por quase um século, de 1896 até a década de 1980, o olimpismo vai até ali e, por conta de uma crise, inclusive financeira, a gente chega num pós-olimpismo, num olimpismo profissional, nos Jogos Olímpicos profissionalizados. E essa crise financeira foi tamanha
No seminário olímpico no ano passado, em Olímpia, um dos professores coloca uma linha do tempo dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e depois ele coloca os Jogos Olímpicos da Era Moderna de 1896, não sabemos. E aí um aluno levanta a mão, mas como assim, professor? O senhor está dizendo que o movimento olímpico uma hora vai acabar? Ele falou, eu não sei. Ninguém diria nos Jogos da Antiguidade, enquanto eles aconteciam, que uma hora ele ia acabar. Por que a gente vai dizer que esse movimento é eterno? E entre tantas dificuldades e rupturas que o movimento olímpico superou, como a professora disse aqui na fala inicial dela, o ponto crítico na década de 80, não só pela Guerra Fria, mas pelas questões financeiras do movimento olímpico, foi ali. E o profissionalismo foi um ponto de virada para que ele se mantivesse e continuasse existindo, porque o modelo anterior já se mostrava insustentável, apesar que não se usava esse termo, sustentabilidade, mas era um modelo inviável financeiramente. E essa sustentabilidade financeira no movimento olímpico profissional, ela passa muito pela criação do programa TOP, a aproximação com as marcas parceiras, que vem no movimento olímpico essa possibilidade de vender a sua marca, de se capitalizar, mas muito também pela venda dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos, que passam a ser ali a principal fonte de receita. Pois bem, chegamos ao ponto onde a discussão entre o caráter privado e o caráter público dos jogos volta a ser latente. Porque a partir do momento que os jogos têm um caráter privado, o movimento olímpico, o Comitê Olímpico, ele vai definir quem ele coloca para dentro ou não. Quem está dentro, quem tem os direitos de estar ao lado dele, porque o evento é privado, é dele. Quem pode ou não acompanhar, quem pode ou não transmitir. E essa definição, é claro, é feita em mesas de negociação de acordo com os valores. Mas, lembrando que os jogos têm um caráter público e que o esporte está envolvido nisso e que há um interesse público de todos, como cercear, então, aqueles que não pagaram a terem o direito? E o movimento olímpico se vê dentro dessa encruzilhada, porque você não pode simplesmente vetar quem não pagou para participar da cobertura. Nos meios impressos, na mídia um pouco mais tradicional, isso você ainda consegue resolver até por uma questão de tamanho, de custo. Você limita credenciais, você cria critérios, mas principalmente nos meios eletrônicos, chega uma hora que isso fica muito difícil de lidar. Por quê? Tem as empresas que estão te pagando, e se essas empresas estão te pagando, elas estão pagando inclusive pela exclusividade. Mas como ter a exclusividade de um evento que, apesar de privado, carrega em si um caráter público e universal, em sua essência, ou pelo menos em seu discurso de essência? Então, entra-se uma dificuldade muito grande, porque o direito de transmitir o evento, de fazer o ao vivo, ninguém discute que ele pode ser vendido. Você vai comprar ele, você vai pagar para transmitir o ao vivo. O problema é que você, com isso, amarra também o direito de informar sobre o que aconteceu nos jogos, principalmente nas transmissões radiofônicas, televisivas e de internet. Por quê? A partir do momento que você não tem acesso às imagens, porque essas imagens são só vendidas e são privadas, você está cerceado de fazer uma cobertura. Dentre várias discussões, o modelo onde hoje é mais adotado universalmente, você tem uma pequena seção de trechos, geralmente 3 minutos por dia. Imaginem o quanto é produzido dentro de um evento olímpico, para você ter 3 minutos por dia. É quase nada. E esses 3 minutos, você não tem sequer o direito de escolher quais são esses 3 minutos. É a emissora geradora quem vai te indicar quais são esses 3 minutos. Ou seja, você só passa a ter o direito de informar aquilo que querem que você informe. Então, eu vou citar aqui como exemplos, e eu vou terminar minha fala com o começo do meu capítulo. Os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 são o meu momento de paixão pelos Jogos Olímpicos, né? Aquela paixão que nasce de criança, a minha nasceu em 92. E a cena inesquecível para mim dos Jogos Olímpicos é a cerimônia de abertura, a pira olímpica
sendo acendida de um modo maravilhoso. Uma flecha que vem do centro do campo, o arqueiro, a flecha, aquela pira acende, o estádio em êxtase em Barcelona. Uma cena absolutamente fantástica. Eu tinha 7 anos de idade, mas eu lembro da cena, assim, eu vendo na televisão e... Nossa! E eu também lembro da minha cara no outro dia, na hora que apareceu a imagem que uma televisão mexicana fez de fora do estádio, da flecha passando reto assim, e a pira acendendo sozinha. Então, a paixão e a frustração, mas eu faço essa citação pessoal por quê? Porque aquela imagem que foi feita de fora do estádio foi feita por uma TV mexicana que tinha, à época, os direitos, mas que tinha, inclusive, o direito de botar uma câmera onde ela quisesse. E, por isso, ela filmou essa flecha fora da pira, não acertando. Mas é uma imagem que, hoje, no modelo como o Comitê Olímpico Internacional vende suas imagens, que todas não são sequer captadas pelas empresas que compram. Você compra o direito de transmitir os jogos com as imagens feitas pela OBS, que é a empresa do Comitê Olímpico. Então, talvez até hoje eu acreditasse que aquela flecha acertou na pira, a minha ilusão não teria sido quebrada, a magia do movimento olímpico teria sido mantida, mas e a informação? E o que ocorreu? Eu não teria acesso a essa informação. E aí, só mais uma coisa curiosa para mostrar como essas armadilhas aparecem no neolimpismo, nessa discussão que está sendo feita agora, com como ceder ou como não ceder. Isso não está no capítulo, mas vale a pena a gente colocar para essa reflexão. A cobertura que o Sport TV fez nos Jogos do Rio 2016, ela foi referência para o mundo, porque foram 16 canais ao vivo transmitindo tudo dos Jogos Olímpicos. Tudo com captação feita pela OBS de um modo incrível. Só que a principal promessa da Sport TV foi quebrada no primeiro dia de competições antes da cerimônia de abertura. Porque o Sport TV prometeu transmitir todas as competições, todos os recordes e todas as medalhas. Mas antes da cerimônia de abertura, no primeiro evento de tiro ao arco, que é feito para definir a ordem que os arqueiros vão atirar no dia seguinte, até por isso um evento feito antes da cerimônia de abertura, houve a quebra de um recorde mundial. E como esse evento ele é feito apenas para definir o ranking, a OBS não fez a transmissão. Então é um evento que todos sabemos que ali foi estabelecido um recorde olímpico, havia toda uma estrutura já montada, porque essa estrutura não é montada de um dia para o outro, mas o direito de informar, inclusive de quem pagou milhões para dizer que informaria tudo com exclusividade, não conseguiu ser cumprida a promessa que ela fez, porque a OBS não estava gerando. Certamente, em 2020, até aquecimento vai estar sendo gerado para as emissoras que compraram. Mas e as emissoras que não compraram? Que não detêm esse poder financeiro, e aí eu incluo também, pela minha experiência profissional, as emissoras públicas, elas precisam ficar limitadas. O direito de informar sobre os Jogos Olímpicos ele deve ser mesmo só de quem paga por ele. Então a gente vai cair nessa discussão do caráter público e privado. A resposta eu não tenho. É muito simples eu falar que é um direito de todos informar, mas e o custo também que mantém isso? Mas aí tem o pessoal lá em Lausanne, no COI, para pensar bastante, para discutir sobre isso e para lembrar que o caráter econômico é importante, mas só ele não sustenta os Jogos Olímpicos. E está envolto dentro dessa discussão que vai muito além dentro desse campo, mais que social, diria universal, né, desse caráter universalizante dos Jogos. Eu gostaria que mais uma pessoa tivesse aqui, mas ele está a caminho de Olímpia para o seminário da Academia Olímpica Internacional, que é o Rovilson, que o texto que ele trabalhou para esse livro é a questão da imagem do próprio atleta agora, que não apenas a questão da informação pelas emissoras de televisão, é agora toda a restrição colocada pelo Comitê Olímpico Internacional aos atletas que geram as suas imagens hoje por meio de telefones, por exemplo. Então, hoje, o atleta, para participar de uma edição olímpica, ele assina um contrato que restringe toda e qualquer comunicação que ele faça pessoalmente do seu dormitório, do seu restaurante, de dentro do ônibus,
que envolva aquela competição. Não é? Então, isso vem junto com essa discussão que o William traz, aonde se quer chegar com esse tipo de estratégia. Não é? Na última vez que eu estive em Olímpia, foi o ano passado, e havia lá o pessoal da área de comunicação do COI, colocando isso como um grande benefício para o planeta, da geração das próprias imagens, porque é isso, há sim um filtro, há sim uma preocupação para que não haja não apenas a imagem da flecha que não atinge a pira, mas, por exemplo, cenas de manifestação de atletas contra alguma coisa. Provavelmente, se os atletas americanos subissem ao pódio e fizessem o que eles fizeram em 68 hoje, isso não teria sido transmitido, não haveria registro daquela manifestação, porque o que se pretende é ter um controle absoluto sobre tudo o que envolve a marca. E isso colabora com a nossa discussão sobre processo de olimpização, ou seja, essa pasteurização, essa homogeneização de tudo o que é produzido, não apenas nos Jogos Olímpicos de verão e de inverno, porque a gente nem está cogitando falar de inverno em função da própria cultura brasileira, mas tudo o que envolve, de alguma forma, os 5 anéis olímpicos. Não é? Então, há uma tentativa de preservação de uma marca que hoje é cada vez mais marca e cada vez menos imaginário, que é o nosso objeto de pesquisa. Não é? Um evento, uma marca como a dos Jogos Olímpicos, ela não é apenas algo criado do ponto de vista mercadológico, mas tomando a história dos Jogos Olímpicos, recriados, inclusive, a partir de uma celebração milenar, ela é muito mais do que a competição e o negócio em si. Ela vive de todo um campo simbólico construído que vem de uma tradição oral da Grécia Helênica. Então, acredito que a discussão que nós fazemos com este livro visa contribuir para um entendimento dos Jogos Olímpicos no século XXI, para além de um negócio de uma marca. Porque se o professor de Olímpia coloca esse traço apontando para o que não saber o que ser o futuro, ele está pleno de razão. Porque as forças do mercado podem impulsionar o negócio, mas cada vez mais as pessoas estarão ligadas aos Jogos Olímpicos pela celebração em si e cada vez mais pelo negócio. E qualquer pessoa da área de marketing sabe que um produto ele se esgota, ele some da prateleira quando ele deixa de satisfazer não apenas a necessidade, porque a necessidade também é criada, mas é a sua relação afetiva com tudo aquilo que ele representa. Tá certo? Vamos às provocações. Eu estava esperando por este momento, não é? Tanto relacionado à questão do processo de migração, como a questão da comunicação. Mas vai aqui uma questão para o Gustavo e o Jean. É possível a gente pensar hoje o esporte como um campo de trabalho sem que haja alguma legislação do ponto de vista internacional da circulação desses trabalhadores? Né? Pergunto isso por quê? Se a gente olha para as grandes corporações, os CEOs das grandes corporações, eles são cidadãos do mundo. Não existe, né, nada que proíba um iraniano ir ser um CEO de uma companhia norte-americana. Mesmo que as relações políticas entre Irã e Estados Unidos
sejam tensas há algumas décadas. O que levaria à criação de uma restrição, ainda que as federações internacionais divirjam entre si em relação à norma, da circulação desse trabalhador que tem carreira limitada pelo tempo, que tem a sua vida profissional definida pelas suas condições físicas, que podem ser interrompidas a qualquer instante por uma lesão, não é? Como é que vocês pensam isso no momento? Bom, vamos lá. Essa temática tem uma vinculação com aquilo que nós vinhamos falando e que permeou a fala de todos nós aqui, que é essa ausência, não vou dizer ausência, mas esse pouco interesse, porque outros interesses estão sendo supridos, dos estados na regulamentação dessa atividade. Não é? Se nós pensarmos num mundo que tivesse uma outra conformação, se nós quiséssemos aqui criar um movimento olímpico ficcional, em que isso tivesse sido organizado, por exemplo, como eu mencionei, pelo estabelecimento de uma organização internacional, intergovernamental, em que os estados tivessem se reunido e dito, bom, nós vamos ter o controle de produção de um conjunto de valores, de princípios, de normas jurídicas que vão regulamentar essa atividade esportiva. E se estabelecessem, e ainda que para manter um paralelismo com o que há na atualidade, uma série de convenções internacionais nessa Organização Internacional do Esporte, em que se regulamentasse cada uma das modalidades e o fluxo dos atletas em cada uma dessas modalidades de forma diferente, como é na realidade atual, ainda assim nós teríamos mecanismos que nós conhecemos, nós que eu digo do direito, que nós conhecemos e que nós controlamos a partir de regras costumeiras que estão aí há mais de 600 anos, para dizer quando e de que forma os estados deveriam observar essas regras e aplicá-las internamente. Com isso, eu teria, por exemplo, e fazendo um paralelo com a Organização Internacional do Trabalho, eu teria uma convenção da OIT que regulamentasse a atividade de certo profissional, de certa modalidade, e cada estado que dissesse eu vou cumprir essas normas ali estabelecidas e deixasse de fazê-lo, seria responsabilizado internacionalmente por não o fazer. Né? Claro que o direito internacional tem um problema muito grave, que é o da efetividade. A efetividade das decisões e das normas internacionais, tirando algumas áreas muito específicas em que os estados aceitaram criar mecanismos mais modernos, elas ainda dependem da boa vontade dos estados e do poder que outros estados tenham para impor àqueles menos afortunados que o façam, que o cumpram. Talvez tenha sido isso que, na origem, tenha levado à, aspas, privatização do movimento olímpico. Quando a gente pensa no modelo que atualmente está existindo, o que a gente percebe, no fundo, é uma total passividade dos estados. Quer dizer, para eles, esse modelo, de alguma forma, é considerado vantajoso a ponto de se estabelecerem isenções tributárias, né? Coisa que em qualquer momento histórico, com qualquer outra atividade, com qualquer outra atividade econômica, seria impensável de ser aceita por qualquer estado, porque o
o poder de exigir tributos é aquilo que diz, eu sou o Estado soberano, então para entrar no meu mercado você precisa pagar o imposto X ou o imposto Y, seja o imposto de importação, seja o imposto que decorre da produção no meu próprio território. Isso tudo deixa de ser cumprido assim, de uma forma quase inexplicável. De outro lado, a gente vê, claro, o fluxo de atletas, principalmente em competições coletivas, não é? Em times, nos clubes. Não é? Mas esses atletas que são contratados por clubes italianos no final da década de 80, começo da década de 90, de uma hora para outra começam a assistir a uma restrição. Não, cada time só pode ter em campo 2 jogadores, se eu bem me lembro era assim no começo, 2 jogadores estrangeiros. Depois passou para 3. Aí, com o incremento de regras da União Europeia que prevêem como o seu grande tripé a livre circulação de pessoas, né, começa a ter uma flexibilização dessa regra, porque você não pode tratar um cidadão de outro país da então comunidade europeia de uma forma diferente daquela que você trata um nacional, porque senão as pessoas não têm essa liberdade de circular, e aí as regras passam a ser estabelecidas apenas, então, somente para os extracomunitários. Isso não significa que o atleta não possa ser contratado, mas, obviamente, ele fica numa posição, se ele não tiver um rendimento considerado adequado por quem seleciona, ele fica numa situação de ostracismo quase, porque ele está ali, mas ele é o 14º, 15º estrangeiro, mas é o N extracomunitário, então ele não pode ser escalado para jogar ou para ficar no banco, porque ele não vai poder ser aproveitado. Essas regras de natureza eminentemente privadas, fixadas nas federações, sem qualquer regulamentação por parte dos estados, volto a dizer, né? Isso é uma patologia do ponto de vista jurídico. Quer dizer, eu desconheço qualquer outra atividade com impacto. Não desconheço, não. Na verdade, eu estou pensando aqui, as religiões talvez tenham essa mesma isenção de interferência dos estados. E aí, isso não é uma característica muito própria do momento histórico que a gente está vivendo? Tanto que quando me perguntam para que time eu torço, você sabe qual é a resposta que eu dou? Eu sou ateu. Mas, Jean, não sei se você quiser complementar. O Jean tem, além da formação jurídica, ele também é jornalista e é jornalista desportivo, então ele tem os exemplos muito mais facilmente na memória do que eu. Mas voltando a essa questão colocada pela Kátia, eu gostaria isso para mim é fundamental a compreensão de que muitas vezes essa questão pode se transformar em falso debate. Se a gente partir do princípio que são duas coisas absolutamente distintas, a circulação dos atletas para desempenhar uma atividade profissional num outro estado, e aí a gente trata do estatuto do atleta estrangeiro, e nesse caso a regulamentação é feita pelos direitos estatais, são os direitos nacionais, as regras aplicáveis à circulação de um trabalhador como qualquer outro. Essa é uma questão. E a outra questão é a questão da circulação do atleta que pretende mudar de país para disputar competições internacionais pela seleção desse novo país. São duas situações, na minha visão, eu separo, inclusive, em parte 1 e parte 2 da minha tese, porque a nacionalidade esportiva só tem implicação quando se trata de competições entre seleções. A nacionalidade esportiva não tem nenhuma implicação em relação às competições que a gente acompanha no dia a dia, as competições nacionais,
disputadas por clubes ou por franquias, nas quais os atletas são empregados dos clubes. A exceção que confirma a regra é o caso, sim, que já existe, mas que, na minha visão, é uma deturpação do modelo olímpico original, de seleções que têm praticamente atletas assalariados, ou quase. Aí sim, a pergunta seria, e aí eu volto para a questão da Kátia, mas as regras de nacionalidade esportiva não poderiam, eventualmente, limitar a circulação, por exemplo, de uma africana que tem oportunidade de viver no Catar para disputar uma competição sob as cores do Catar? Sim. Mas, me parece, e aí me parece que esse é o único ponto, eu brinquei que nós divergimos sobre vários pontos, mas me parece que esse é o único ponto de divergência e de ruptura entre o nosso pensamento. Me parece que a manutenção dos valores do esporte e a ideia de que um atleta só deva vestir as cores de um país com o qual possui vínculos efetivos, esses argumentos seriam suficientemente fortes para limitar a circulação de um atleta para integrar uma, entre aspas, seleção de ocasião. Nesse caso, me parece que os valores do esporte, mais até do que os valores olímpicos, no sentido estrito, e a razão de ser da competição entre seleções nacionais, porque senão não haveria razão de ser, limitaria uma migração por conta do esporte que possibilitaria até uma melhora na qualidade de vida dessa atleta africana. Porque se não houver esse mínimo de vinculação entre o atleta e o país esportivo, as competições entre seleções perdem a razão de ser, e aí a gente faz o paralelo com a decisão da Corte Internacional de Justiça. É preciso verificar a existência de vínculos, senão aquela naturalização esportiva, entre aspas, poderia ser considerada fraudulenta. Eu fico imaginando o Pierre de Coubertin no seu túmulo, ouvindo a gente conversar agora, muito embora o coração dele esteja enterrado lá em Olímpia, porque tudo o que ele não desejou no princípio era que a questão nacional interferisse na competição olímpica. Né? Porque ele entendia que, assim, os países não se entendem. E ele entendia que esse esporte praticado nos Jogos Olímpicos poderia ser aquela linguagem universal, tanto quanto se imaginou ser o Esperanto, ou, enfim, as outras instituições de caráter internacional, porque ele desejava, antes de tudo, que as pessoas se entendessem. E que os estados e seus governos só complicavam a vida, mais do que facilitavam. Não é? E nós estamos aqui agora voltando a uma questão que já tem mais de 100 anos, de um outro ponto de vista, que é assim, olha, quem impõe a necessidade dos Estados nacionais, isso é um trabalho do William, inclusive, é uma discussão datada, e por conta de interesses que não diziam respeito ao esporte. Então, mais uma vez, o esporte ele não é um apêndice da sociedade. Ele é um produto cultural, social, que está relacionado diretamente ao momento histórico em que ele é praticado. E querer quebrar isso é criar uma artificialidade que só prejudica a prática esportiva. Sim, agora, deixa eu lhe dizer, o mundo hoje é um mundo diferente daquele que o Barão de Coubertin vivenciou. Você vê que a gente volta. E aí, se nós olharmos eventualmente como uma contribuição do esporte para o entendimento mundial, para o entendimento universal, o mundo pós-45, que tem defeitos como qualquer mundo, como qualquer época histórica, mas é uma realidade institucionalizada por concerto dos Estados. Né? Os Estados chegam em acordos.
bem ou mal, com retrocessos, com avanços, mas eles chegam em acordos e a comunidade internacional caminha, né? Então, esse desapego dos estados para criar um movimento olímpico pode ter sido tão importante para chamar os estados à realidade que, e aí talvez hoje se justifique os estados assumirem um papel de protagonismo nessa história. Só quando Jean diz que o contrato ou a relação do trabalhador, do esportista trabalhador que vincula-se a um clube ou a uma franquia estrangeira e que isso é submetido às regras de Estado, a gente precisa só esclarecer, quer dizer, é um contrato internacional de trabalho, tem vinculações específicas, né, nas legislações dos diversos estados, e o ingresso desse trabalhador, como de qualquer outro, como também do CEO, depende da obtenção de um visto de trabalho, né, que vai passar, então, pelo crivo do Estado. Então, usando o teu exemplo, se aquele CEO iraniano que vai ser contratado pela empresa americana for visto como alguém que possa, de algum modo, vincular o Estado americano a um risco real ou fictício, decorrendo da maluquice deles, etc., isso é outra história. Mas eles têm liberdade para negar esse visto, né? Então, a pessoa pode estar com tudo certo, vai desempenhar as atividades, está contratada, a empresa quer aquele funcionário, mas se o Estado encasquetar que aquela pessoa vai criar um problema para ela, ele nega o visto. E a gente volta com isso a uma discussão da essência dos jogos, que é a disputa por atletas e não por nações, mas aí é preciso colocar uma interrogação, porque a nacionalidade ela é um critério de elegibilidade e ela pode ser inclusive um critério de exclusão, porque, por exemplo, numa competição de tênis de mesa, só podem ir 3 atletas por país. E certamente o 4º colocado no ranking nacional da China, que vai ficar fora da disputa dos Jogos Olímpicos, ele tem condições de bater um dos 3 primeiros e ir ao pódio. E talvez a condição que ele tenha de conseguir uma medalha individual tenha que ser fora da nação com a qual ele tinha aquela representatividade. Mas aí a gente tem um imaginário por trás que é construído dos Jogos Olímpicos e do modo como nós pensamos também. Dá para imaginar os Jogos Olímpicos sem o imaginário, sem o amálgama das nações? Só a competição entre os indivíduos? Eu usei o exemplo extremo que é o tênis de mesa, mas a gente tem outros. A gente tem 2 judocas brasileiras que estão entre as 20 primeiras do ranking mundial, mas que se naturalizaram portuguesas há menos de um ano, porque no Brasil elas são segundas colocadas do ranking, com um ranking muito parecido com a das primeiras. Mas que, por conta de uma regra de elegibilidade dos Jogos Olímpicos, elas têm qualidade técnica para estar entre as primeiras. Só que os Jogos Olímpicos, eles, apesar do discurso de que ali estão os melhores, aqui estão os melhores dentro de critério. Só pode ter um melhor para o país, eu não posso ter 2. Então, e aí a pergunta que eu faço é a seguinte: se queria tanto se desapegar dos estados, por que é que na origem usou um conceito que é eminentemente nacional, que é o da nacionalidade? Que não foi na origem. E a pergunta, então, é: por que não usar, por exemplo, o critério da prestação efetiva da atividade desportiva? Uhum. E aí o Neymar jogaria pela França, o que eu daria graças a Deus, diga-se de passagem. É o critério da proximidade física que a gente, né, na tese que o professor Gustavo me orientou, a gente tenta colocar o critério de proximidade física para ser acrescido aos critérios de elegibilidade para obtenção da nacionalidade esportiva. Porque, nesse ponto, estou de acordo também com o William. Se for a escolha for abandonar a ideia de representação de nações de bandeira, sem problema nenhum, como foi no início dos Jogos Olímpicos. Mas me parece que a partir do momento em que o modelo escolhido é esse, é preciso
levar as regras à risca. É que se Não eu vamos torço buscar pelas subterfúgio. seleções, se eu torço pelas seleções brasileiras Porque ou tem que pelos haver atletas brasileiros, tem que haver um vínculo. Mas eu não me sentiria desagradado de torcer pela seleção brasileira que fosse composta por atletas que atuassem no Brasil. E não porque são brasileiros e estão todos fora do país. O vínculo é maior. Ué, é o por que não? No caso do rugby, por exemplo. Exatamente. Bom, nossa discussão está ótima, eu agradeço. Abro para pergunta, desculpa a falta de educação. Alguma pergunta? A gente está Sim, é porque com a está sendo transmissão na gravado. internet. Bom dia a todos, sou Luciane. Eu queria direcionar minha pergunta ao William. A que distância nós estamos de, não sei, imitar, talvez, ou chegar perto do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma cotarização, né, divisão das redes para transmitir, por exemplo, o basquete? É uma questão econômica. Obrigado pela pergunta, Lu, mas a gente tem aí uma questão do modelo econômico e de uma discussão de a quem pertence o evento esportivo e quais são os ganhos que você pode ter que está por trás disso. E talvez, até essa é uma discussão que eu quero muito fazer com o pessoal da gestão do esporte, por conta disso. O ganho da exclusividade imediato, a gente não tem dúvidas que ele pode ser alto. Só que a gente não tem uma discussão dos prejuízos que o exclusivismo também causa. E aí eu vou citar um exemplo de quem tentou quebrar esse exclusivismo e teve muita dificuldade nesse ano, que foi a Liga Nacional de Basquete, o Novo Basquete Brasil. Porque enquanto ele trabalhou com um modelo exclusivo, vendendo seus direitos para o Sport TV e para a Globo, a gente viu uma ascensão. Foram em 10 anos, ele teve uma ascensão. E por questões comerciais, no ano passado, eles quebram o contrato com a Sport TV e com a Globo e trabalham com um modelo de pulverizar. Então, eles dividem a transmissão entre Fox Sports, ESPN e redes sociais, Facebook e Twitter. Então, a gente vê essa pulverização. Só que, junto com a transmissão, vem o outro lado que onde estava a informação sobre os jogos da Liga Nacional de Basquete, do Novo Basquete Brasil. Porque além de transmitir o evento, e aí é uma ideia de mercado, de filosofia, a cobertura jornalística do Campeonato do Novo Basquete Brasil, ela aparecia, por exemplo, dentro dos telejornais da Rede Globo, dentro dos telejornais do Sport TV. E por uma questão mercadológica, a partir do momento que ela sai, que outras emissoras estão transmitindo, essa emissora, por uma questão econômica, deixa de falar sobre aquele evento. E eu citei o exemplo do basquete, mas isso acontece com quase todas as modalidades. Qual modalidade, além do futebol, a gente tem uma preocupação informativa das televisões, dos programas esportivos? E qual é apenas comercial? Porque a gente pega, por exemplo, uma mesa de discussão de tênis no Band Esportes, é porque eles estão transmitindo Roland Garros. Eles não... E aquele evento que aquelas emissoras transmitem, tirando o futebol, que elas compartilham, de qual modalidade? Aí uma preocupação informativa também. Claro, tem um viés econômico muito grande, mas me incomoda isso muito, principalmente na TV por assinatura. Porque as TVs por assinatura, hoje a gente tem um modelo tão focado no negócio, que os programas são grandes, ou são debates de futebol, ou são divulgadores da própria transmissão que ela vai fazer. Eles não fazem uma discussão de eventos. E até citando um exemplo particular, assim, de uma visão pessoal, eu não tenho um estudo sobre isso, eu precisaria fazer, mas se a gente pegar a transformação que ocorre na ESPN, por exemplo, depois da chegada da Fox Sports, a ESPN Brasil, que tinha uma preocupação de ser informação é o nosso esporte, ela se torna um canal de mesa redonda e de debate de futebol por uma briga por audiência. Então, assim, a discussão das outras modalidades por uma questão econômica e desse direito estar preso, ela é muito difícil de se fazer por isso. Não, eu não vou ficar dando notícia de um evento que meu concorrente transmite. Quando a gente pensa num modelo
Por que a NBA consegue fazer isso? Por que a Liga de Futebol Americano consegue fazer isso? Porque a busca por informação é tão grande que não dá para brigar com a notícia. Não tem como negar que todo mundo tem que falar quem foi o campeão da NBA, independente se eu transmito ou não. Que é o que acontece, querendo ou não, com o nosso Campeonato Brasileiro de Futebol. Mesmo as emissoras que não transmitem, elas se sentem na obrigação de dar aquele resultado porque elas consideram aquela informação importante. Agora, o que a gente tem é, as outras modalidades ainda não são vistas como uma informação importante para entrar na grade. Não, meu nome é Raul Hirata, né? Fiz economia aqui na USP, né? Então, eu achei interessante essa mesa, né? Porque discutir a questão de nacionalidade, né? E o direito de participação, né? Nos jogos, né? Pelo seguinte, né? Porque uma vez eu vi na Folha, né? A entrevista do Wim Wenders, né? Que era sobre o filme Paris, Texas, né? É que desenrola no filme, né? Assim, uma questão da procura de identidade, né? De saber, então, essa questão da nacionalidade, né? Saber quem eu sou, né? Assim, uma coisa assim, que é uma personagem, né? Da Natasha Kinski e um filho, né? Que ela teve, né? E tal. E o filme se desenrola, né? Nesse processo de procurar quem que seria aquele menino, né? Que nasceu, né? E aí o Wim Wenders, né? Coloca, né? Assim, eu acho que muito bem essa questão que surge após a Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, a partir de 46, então, né? Porque, na verdade, é um mundo totalmente distinto, né? Daquele onde foi criado os jogos, por exemplo, né? Porque é um mundo nuclear, né? Então, por exemplo, né, essas questões que vocês estão discutindo, né, do direito, acho que é importante para balizar assim, essa discussão, né? Porque, por exemplo, se você estabelece que a Constituição como a lei maior, né, você tem que pensar que, por exemplo, na América Latina, basicamente quase todos os estados são falidos, né? Então, por exemplo, uma coisa é a Constituição, né, enquanto normas, e outra coisa é a implementação dessa Constituição, se for pensar nesses termos, tá certo? O próprio Estados Unidos, né, cujo essa questão, esse direito, né, foi o mais estabelecido, né, pelos pais fundadores que fizeram uma Constituição em 1776, que dura até hoje, teve um período muito curto de implementação, né, da Constituição, né? Então, pensando nisso, né, é que eu achei interessante a resposta que o Wim Wenders deu, né? Por que é interessante essa questão dos jogos, né? Porque eu acho assim, ele fala que o mundo que se abre, né, após a Segunda Guerra, com essa implementação das políticas neoliberais, né, é muito mais um mundo de jogos, né? Por que é importante os jogos? Aí que o Mendes, eu acho que ele acerta. Ele acha que se não tivesse esses jogos, né, o próprio ser humano se autodestruiria. Então, os jogos, eles entram como uma solução, entendeu? Assim, né? Não sei se isso faz sentido, né, nessa discussão. Eu achei assim, importante falar nisso, né? Assim, os jogos também como algo super importante no mundo no qual estamos vivendo, para que o ser humano ele não se autodestrua, que ele tenha uma possibilidade de... Uma possível leitura que a gente faz do esporte é que ele é uma metáfora de todos os conflitos que se daria num campo de batalha. O esporte é a metaforização dessa disputa, não é? Sem a necessária... Brasil e Argentina nunca entraram em guerra. Não, pois é, mas você tem o esporte como uma grande metáfora de outros tipos de disputa. Muito embora, durante a Guerra Fria, houvesse algumas competições em que efetivamente terminava com sangue, né? A final do polo aquático, enfim, depois da Primavera de Praga, enfim, tem algumas disputas, mesmo todas as grandes finais, União Soviética e Estados Unidos, era muito mais do que só um jogo. De fato, o esporte tem essa capacidade, ele tem essa possibilidade, e não são apenas os Jogos Olímpicos, mas basta a gente ver todas as competições que acontecem em nível internacional
e o que, junto com elas, acontece. Então, é o atleta iraniano do judô que se recusa a lutar com o israelense, não é? Enfim, há vários casos que ilustram essa disposição. E por isso é que nós entendemos que o esporte é um patrimônio da humanidade, e não de uma empresa, de uma confederação ou de qualquer instituição. Ele é, sim, um patrimônio da humanidade, muito embora os Jogos Olímpicos sejam de propriedade do Comitê Olímpico Internacional. Mais alguma pergunta? Eu vou pedir para você ser breve, que nós já estamos estourando o nosso tempo, e com a sua pergunta nós encerramos essa sessão. Ok, rapidamente. Professor Gustavo e Jean, tem um componente da trajetória do jogador de basquete, o Giannis Antetokounmpo, que ele nasceu nigeriano, né? Passou boa parte da adolescência dele no país de origem, mas para poder ir para a NBA, para jogar nos Estados Unidos, ele precisou se naturalizar grego, né? E quando ele vai para os Estados Unidos, ele se torna, e aí mais um adendo, o Greek Freak, que é a aberração grega, né? Queria que vocês ajudassem a pensar como é que é esse componente em que a circulação dos corpos, e hoje talvez mais, ela enfrenta cada vez mais barreiras, fronteiras, mas a circulação da mercadoria ela está rápida, né? Eu acho que nem mais pela questão do território, mas pela questão da internet também, enfim. Num tempo de Brexit, por exemplo, num tempo de questões cada vez mais violentas no que diz respeito à migração, né? Mas quando esse atleta assume um componente, uma forma mercadoria, isso muda rapidamente e aí você tem desregulações ou parece que os estados entram numa certa suspensão e aí ele consegue passar normalmente, né? Acho que tem um componente... Veja, o preconceito, né, a preconcepção que a gente tem das coisas, passa, naquilo que diz respeito a pessoas, pelo medo do diferente. E há um inconsciente coletivo que cria esse medo, muitas vezes, na maioria das vezes, de forma infundada, né? Com a crise de refugiados venezuelanos, por exemplo, no norte do país, cada vez mais a imprensa diz: os venezuelanos estão chegando, eles vão roubar os nossos empregos, etc. O número é tão ínfimo, perto da população brasileira, o número é tão inexpressivo do ponto de vista do impacto econômico negativo que eles geram em Roraima, né? Perto do impacto positivo que eles já geraram, porque a gente tem que saber também as coisas, né? A primeira leva foi da classe média alta, que trouxe algum dinheiro, investiu esse dinheiro e está hoje completamente ambientada em Roraima. Isso acontece no mundo inteiro, né? Há esse medo dessas levas de refugiados como se eles fossem uma leva de gafanhotos que vem comendo todas as plantações e nós vamos morrer de fome, né? Quando você reifica a pessoa, quando você transforma a pessoa numa coisa, portanto numa mercadoria, ela circula sem esse medo, né? Ou sem que esse medo se manifeste dessa forma. Primeiro porque ela é individualizada, é aquele atleta, é aquele CEO de uma empresa, é aquela pessoa que vai chegar e que vai fazer a diferença, positiva ou negativa, não importa. Agora, esse receio e esse preconceito que se cria é cíclico. Há épocas nas quais o ambiente humano e cultural humano está mais propício a receber essas inflexões do diferente, e há épocas em que isso está menos propício. Nesse momento nós estamos vivendo uma época, na grande maioria dos lugares,
dos países, dos estados soberanos, em que há uma inflexão negativa. Negativa no sentido de que as pessoas têm menos tranquilidade em aceitar esse estrangeiro ou esse diferente, né? Vai mudar, logo muda. Agora, o que me incomoda muito, isso eu estou falando como alguém que, vamos dizer assim, tem uma relação com o esporte menor, mais ocasional em função da orientação da tese do Jean, e que me despertou a preocupação jurídica para esse assunto. Mas eu nunca fui uma pessoa vinculada ao esporte. O que sempre me incomodou no esporte é essa mercantilização das pessoas, dos atletas. Eu costumo dizer, o último leilão de escravos que nós tivemos foi patrocinado pela Federação Paulista de Futebol, né, quando você tinha 0800 para telefonar, e dizer 0800 não, porque não era gratuita a ligação, você pagava, para dizer que, no fundo, todo mundo pagou para que o fulano fosse jogar no Corinthians, né? Isso é horrível. Isso, do ponto de vista jurídico, eu não consigo aceitar. Mas as normas estão aí e prevêem essa possibilidade. Só para completar, o esporte é um microcosmo nessa realidade maior. Eu também acredito, na linha do que disse o professor Gustavo, nesses ciclos. O ciclo atual é um ciclo de fechamento, o ciclo da humanidade, por conta das guerras, das crises, o aumento do número de refugiados, e o grande problema é sempre a qualificação do migrante. E no esporte é a mesma coisa. O esportista de alto rendimento muito provavelmente vai ser bem aceito em boa parte dos estados nacionais. Eu cito como exemplo a legislação francesa, que prevê facilitação não apenas para a concessão de visto de trabalho de atletas de alto nível, mas também facilitação para a obtenção da nacionalidade francesa para esportistas de alto nível. Não só esportistas, eles estão ao lado de outros profissionais qualificados nesse mesmo rol, como cientistas, pessoas que provem dispor de um diploma de doutorado. Então, o esportista se insere nesse contexto maior. O bom esportista, em geral, vai interessar o Estado. As leis tentam, para dizer assim de uma forma bem simplificada, proteger os interesses nacionais, entre aspas, da forma mais simples. Proteger do ponto de vista econômico. Muito bem, nós vamos fazer agora uma pausa para o almoço. Agradeço a presença de todos vocês e voltamos a partir das 14 horas com o segundo momento dos debates. Até lá. Obrigada.